Você já se perguntou por que algumas coisas na sua vida simplesmente não andam? Porque mesmo rezando, fazendo tudo certo, tentando manter a fé acesa, ainda assim parece que algo está travado. Às vezes, a gente sente que está tão perto, mas não chega. Ora, acredita, insiste, e nada muda. Parece que o céu está em silêncio, que as respostas estão escondidas. E isso dói, cansa, esgota. Mas e se eu te dissesse que talvez a resposta que você tanto procura esteja mais perto do que imagina? E se a chave não estiver no mundo lá fora, mas dentro de você? O que vou te contar hoje não é fácil de ouvir, mas pode ser o início de uma transformação profunda. Às vezes as bênçãos não estão atrasadas. Elas já estão prontas. O que está fora do tempo somos nós. Não é que Deus não queira te abençoar. É que muitas vezes somos nós que ainda não estamos prontos para receber. E isso não é sobre merecimento. É sobre preparo, sobre consciência, sobre espaço interno. Porque Deus não entrega algo grande a quem ainda se apega a coisas pequenas. Você já pensou que pode estar bloqueando suas próprias bênçãos? Sim, isso mesmo. E não é por mal. Às vezes é por medo. Outras vezes é por mágoas mal resolvidas. Ou por hábitos que parecem inofensivos, mas que sabotam suas orações dia após dia. A verdade é que o coração humano é cheio de ruídos, e muitos desses ruídos impedem que a voz de Deus seja ouvida com clareza. Você pede, mas não escuta. Você clama, mas não se move. Você ora, mas continua alimentando aquilo que deveria ter soltado há muito tempo. Talvez você esteja com as mãos ocupadas com coisas que já não fazem mais sentido. E com as mãos cheias, como esperar receber algo novo? Deus quer entregar, mas antes disso, Ele precisa que você solte, que desapegue, que confie, que esteja disposto a deixar o velho para trás. Porque bênçãos não descem sobre a resistência. Elas descem sobre a rendição. E muitas vezes a nossa fé não é bloqueada por falta de oração, mas por excesso de controle. E sabe o que mais bloqueia a bênção? A ingratidão disfarçada. Aquela insatisfação constante, aquela comparação silenciosa. Aquele sentimento de que Deus está fazendo mais na vida dos outros do que na sua. Quando você vive olhando o campo do vizinho, esquece de regar o seu. E quando esquece de regar o seu, o que poderia florescer, murcha. É assim que muita gente perde milagres, esperando por algo extraordinário e desprezando o simples que já foi dado. Outro bloqueio perigoso é o perdão não liberado. Você diz que já perdoou, mas ainda sente o peso, ainda revive a dor, ainda deseja que o outro reconheça. E enquanto isso, a bênção não vem. Porque o coração ferido fecha portas espirituais. E Deus, que é puro amor, não derrama o novo sobre um solo envenenado. É preciso limpar. É preciso curar. É preciso liberar para receber. E isso não é um castigo. É um processo de libertação. Há também o orgulho silencioso, aquele que nos faz achar que sabemos o que é melhor para nós, que recusamos conselhos, que queremos fazer do nosso jeito. Esse orgulho bloqueia o fluir da graça. Porque Deus opera na humildade, na entrega, na vulnerabilidade. Quando você insiste em conduzir tudo sozinho, o céu espera, e enquanto você tenta provar que é forte, perde a chance de ser ajudado. Porque a bênção só entra onde existe espaço para a fé, não para a arrogância. Outro ponto que poucos percebem: a dúvida constante. Você ora, mas já duvida antes mesmo de terminar a oração. Você pede, mas não acredita que realmente vai acontecer. Essa oscilação gera um campo de instabilidade espiritual. É como se você plantasse a semente e no dia seguinte, cavasse a terra para ver se ela está crescendo. Assim nada floresce. A fé precisa de tempo. Precisa de consistência. Precisa de raízes. A dúvida é como um vento que arranca o que Deus está tentando plantar em você. E há quem bloqueie a bênção pelo medo de perdê-la. Parece contraditório, mas acontece. Tem gente que está tão acostumada com a dor, com a luta, com o sofrimento,
que quando a bênção se aproxima, recua, não por maldade, mas por medo de não estar à altura, medo de ser feliz e depois perder tudo. Esse medo auto-sabota, faz a pessoa rejeitar o presente divino antes mesmo de recebê-lo, e assim a bênção volta. Espera. E observa se o coração vai amadurecer. Você também pode estar bloqueando suas bênçãos com palavras. Palavras têm poder. E o que você diz sobre sua vida, sua saúde, seu futuro, molda sua realidade. Quando você diz que nada dá certo, que não nasceu para isso, que é assim mesmo, você está decretando falência sobre promessas que Deus ainda nem teve tempo de revelar. Suas palavras constroem pontes ou erguem muros. E Deus respeita o que você profetiza, mesmo quando é contra você. Quantas vezes você parou tudo para perguntar: Senhor, o que em mim está impedindo o teu agir? Essa pergunta é uma chave. Ela exige coragem, porque ela abre portas internas que estavam trancadas há anos. E quando você permite que Deus revele, Ele também cura. Ele não mostra para envergonhar, mas para libertar. Não expõe para punir, mas para transformar, porque Ele quer te ver vivendo o melhor. Mas para isso você precisa querer ver o que está escondido em si mesmo. E talvez este vídeo seja a resposta que você tanto pediu. Talvez seja esse o empurrão que faltava para você parar de se sabotar espiritualmente, emocionalmente e até materialmente. Há bênçãos prontas, esperando apenas que você saia do meio, que você pare de correr em círculos, que você pare de se esconder atrás de desculpas, porque o céu já liberou. Agora é você quem precisa liberar. Você está pronto para encarar a verdade? Para abrir mão de tudo aquilo que bloqueia o que é seu por direito divino? Se sim, então prepare-se. Porque a partir de agora, cada palavra deste vídeo será um convite à cura, à libertação e ao recomeço. Mas atenção, esse recomeço só acontece se você tiver coragem de se enxergar, não com culpa, mas com compaixão. Porque quem se vê com amor, se permite mudar. O orgulho disfarçado de autossuficiência. Você já reparou como às vezes é mais fácil pedir ajuda a qualquer um, menos a Deus? Não porque não acreditamos nele, mas porque, em algum canto da alma, achamos que conseguimos resolver sozinhos. O orgulho é sutil. Ele não aparece com um grito de arrogância, mas com aquele pensamento silencioso de eu me viro, eu dou conta, eu não preciso incomodar Deus com isso. E aos poucos essa independência ilusória se transforma numa muralha entre você e o céu. A autossuficiência é a grande armadilha da fé moderna, porque ela mascara a nossa vulnerabilidade e impede que nos rendamos verdadeiramente. Deus não força a entrada em corações que se julgam autônomos. Ele bate, mas espera ser convidado. E quando ele encontra um espírito que confia mais no próprio braço do que na mão divina, ele recua, não por castigo, mas por respeito. Porque a fé só floresce onde há dependência sincera, onde há espaço para o socorro divino se manifestar. E por trás dessa resistência, geralmente existe uma dor antiga. Alguém que foi traído, alguém que foi deixado sozinho, alguém que aprendeu desde cedo que depender dos outros era sinônimo de fraqueza. E essa pessoa, talvez você, decidiu ser forte demais. Forte ao ponto de não precisar de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas esse tipo de força cobra um preço alto. Ela endurece o coração, ela nos torna ilhas emocionais. E nenhuma bênção se sustenta num coração endurecido. Deus não quer te ver como um guerreiro cansado, tentando provar algo ao mundo. Ele quer te ver como um filho que volta para casa, que se rende sem medo, que chora no colo do pai e diz: eu não sei mais o que fazer. É nessa hora que o céu se abre, porque é nesse instante de humildade que você desbloqueia as promessas. O orgulho fecha, a entrega abre, a insistência em ter o controle bloqueia, mas a confiança simples, essa escancara as portas do impossível. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro só afundou no momento em que tirou os olhos do mestre e tentou caminhar pela própria lógica. É assim também com a gente. Enquanto mantemos os olhos na fé,
Andamos sobre impossibilidades. Mas quando nos distraímos com a ideia de que sabemos o suficiente, merecemos o bastante ou já oramos demais, começamos a afundar. E nem percebemos que o que está nos puxando para o fundo não é o mundo, mas o próprio ego. Desbloquear as bênçãos começa com uma atitude corajosa. Admitir que precisamos de ajuda. Que não temos todas as respostas, que somos falhos. E que tudo bem ser assim. Deus não busca perfeitos. Ele busca disponíveis. E se você estiver disposto a trocar o controle pelo descanso, o orgulho pela vulnerabilidade, você vai sentir o fluxo da graça começar a correr outra vez pela sua vida. Porque o céu se move quando a alma se rende. Então pare um instante agora mesmo. Respire fundo. Feche os olhos e pergunte sinceramente a si mesmo: eu estou tentando resolver tudo sozinho? Se a resposta for sim, não se culpe. Apenas comece a soltar. Comece a confiar. Comece a orar com a humildade de quem não quer impressionar a Deus, mas apenas ser acolhido por Ele. Porque é no colo dele, e só ali, que suas maiores bênçãos vão encontrar lugar. O perdão que você ainda não liberou. O perdão é uma das chaves mais negligenciadas da vida espiritual. Todos sabem que ele é necessário, mas poucos têm coragem de usá-lo. Isso porque perdoar dói. Dói mais do que lembrar. Porque perdoar de verdade não é esquecer. É lembrar sem sentir rancor. É lembrar sem querer vingança. É lembrar sem desejar que o outro sofra o que você sofreu. E essa libertação só acontece quando você entende que o perdão não é um presente para quem te feriu. É um presente que você dá a si mesmo. Enquanto o perdão não é liberado, a bênção não se estabelece. Porque a mágoa é como uma trava espiritual. Ela envenena as emoções, consome a energia e gera um campo de resistência onde a paz não consegue pousar. Você pode até estar orando, jejuando, frequentando cultos ou missas. Mas se guarda ódio no coração, algo permanece fechado. Porque Deus não habita onde a raiva faz morada. Ele opera onde o amor se manifesta. E não pense que é preciso sentir vontade de perdoar para fazer isso. Perdão não é emoção, é decisão. É colocar diante de Deus a ferida e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Mas eu escolho soltar isso. Me ajuda a não viver mais preso ao que me fizeram. E quando você dá esse passo, algo poderoso acontece. Você sente leveza. Você sente clareza. E, sobretudo, você começa a perceber que estava bloqueando bênçãos, porque ainda se alimentava de ressentimentos antigos. Às vezes a mágoa é tão antiga que você nem se lembra mais de onde começou. Só sente que há uma dor constante no fundo da alma, como um eco que insiste em voltar. E você tenta se distrair, tenta seguir, tenta preencher esse vazio com outras coisas. Mas a ferida não tratada continua ali. E enquanto você a ignora, ela mina suas forças. Ela interfere nas suas escolhas. E, principalmente, ela impede que Deus derrame o novo, porque você ainda está preso ao que já deveria ter sido deixado para trás. É preciso coragem para perdoar. Coragem para olhar para quem te feriu e não desejar mal. Coragem para reconhecer que não vale a pena carregar mais esse peso. Coragem para soltar e seguir. O perdão é um ato espiritual, mas também é um ato de amor próprio. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece ser livre. Porque não há liberdade onde existe rancor. E não há bênção onde a alma está acorrentada. Perdoar é como limpar o terreno da alma. É tirar o entulho emocional que impede que as sementes do céu floresçam em você. Deus quer plantar coisas novas. Quer fazer brotar promessas, restaurar sonhos, alinhar caminhos. Mas isso só acontece quando você se dispõe a arrancar as ervas daninhas do coração. E perdoar é isso. Abrir espaço para que o Espírito Santo habite plenamente em você. Hoje, tome essa decisão. Não espere mais. Não adie o seu milagre por causa de alguém que te machucou. Libere essa pessoa. Libere esse peso. Entregue tudo a Deus. E você vai sentir com o tempo que algo começa a fluir. Que a bênção que estava travada começa a se aproximar. Porque quando o perdão entra, a cura começa. E quando a cura começa,
a graça encontra lugar. A dúvida que enfraquece sua oração. A dúvida é um ladrão silencioso de bênçãos. Ela entra pela fresta da mente, sussurra pequenas perguntas, e quando você menos percebe, sua fé já está comprometida. Será que Deus me ouviu mesmo? E se não for para mim? E se eu estiver orando errado? Essas perguntas não são apenas reflexões. São brechas espirituais que corroem a confiança e bloqueiam o agir divino. Porque a fé, para funcionar, precisa de convicção, precisa de entrega e precisa de perseverança. Não é errado ter momentos de incerteza. Todos nós temos. O problema é quando a dúvida se torna o ambiente em que você vive. Quando ela deixa de ser um visitante e passa a ser um morador no seu coração. A fé não sobrevive nesse solo. Porque a dúvida constante sufoca o que Deus quer fazer. Você até ora, mas no fundo já espera que nada vá mudar. E é essa expectativa negativa que bloqueia o milagre antes mesmo dele se aproximar. Deus age no terreno da confiança. E confiança exige paciência. Você não planta uma semente hoje e colhe amanhã. Você rega, cuida, espera. O problema é que queremos tudo rápido, e quando a resposta atrasa, começamos a duvidar. Esquecemos que muitas vezes o silêncio de Deus é a preparação dele. Ele está trabalhando, está organizando tudo, está fortalecendo você para receber. Mas se você não confia no processo, desiste antes do tempo e perde o que era seu. Quantas bênçãos foram abortadas pela ansiedade? Quantos sonhos foram enterrados pela falta de persistência? Quantas vezes Deus estava prestes a agir, mas você desistiu no último minuto? É duro pensar nisso, mas necessário, porque a fé que não espera, não sustenta. E se você quiser realmente destravar o céu sobre sua vida, precisa aprender a confiar até o fim. Mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando parece que Deus esqueceu de você. A dúvida não se vence com respostas. Se vence com intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais difícil fica duvidar dele. Porque você sente a presença. Você reconhece os sinais. Você entende que, mesmo em silêncio, ele continua sendo bom. E é nesse lugar de relacionamento profundo que a fé se fortalece. Não por lógica, mas por experiência. Porque quem conhece o coração de Deus, não duvida do tempo dele. Reforce sua fé todos os dias. Ore com convicção. Leia as promessas. Lembre-se de tudo o que Deus já fez por você. E quando a dúvida tentar entrar, diga a ela que sua confiança está firmada em algo maior. Diga que você prefere crer, mesmo sem ver. Porque é isso que ativa o impossível. É isso que atrai o milagre. A fé é a ponte. A dúvida é o abismo. E a escolha entre uma e outra é sua, todos os dias. Hoje renove sua esperança. Mesmo que tudo ainda pareça igual. Porque o que você não vê, Deus já está preparando. E quanto mais você crê, mais rápido o céu se move a seu favor. Não deixe a dúvida roubar o que foi conquistado em oração. Acredite com força. Acredite com amor. Acredite como quem já recebeu. Porque no mundo espiritual, a bênção já é sua. A comparação que envenena sua gratidão. Um dos bloqueios mais comuns e menos percebidos é a comparação. Você ora. Você busca. Mas passa o dia olhando a vida dos outros e se perguntando: por que Deus abençoou fulano e não a mim? Isso cria um veneno sutil que contamina a sua gratidão. Ao invés de agradecer pelo que tem, você começa a alimentar a ideia de que Deus está favorecendo outras pessoas. E essa sensação de injustiça espiritual te distancia dele sem que você perceba. A comparação é uma armadilha que rouba a alegria do agora. Ela faz com que você enxergue sua vida a partir da falta e não da plenitude. Tudo parece pouco. Tudo parece lento. Tudo parece inferior. E a bênção, que já poderia estar sendo celebrada, passa despercebida porque você está ocupado demais lamentando o que ainda não chegou. E enquanto seu coração está mergulhado na comparação,
o céu permanece em pausa. Porque Deus só acrescenta onde existe gratidão. A comparação não apenas rouba a paz, ela distorce a verdade. O que você vê na vida dos outros é um recorte, um pedaço. Você não sabe o preço que aquela pessoa pagou, não sabe o processo, a dor, o tempo. E mesmo que alguém esteja vivendo algo que você também deseja, isso não significa que você foi esquecido. Significa apenas que seu tempo é outro. Sua rota é única. Sua bênção tem a sua medida. E ela virá, no tempo certo, com a profundidade exata que você precisa. Ao invés de olhar para o lado, olhe para dentro. Conte as suas bênçãos. Lembre-se de quantas vezes Deus te livrou do mal. De quantas vezes Ele cuidou dos detalhes. Da forma como Ele te sustentou quando tudo parecia perdido. A gratidão é o adubo das promessas. Quanto mais você agradece, mais sensível fica para perceber o que já está florescendo em sua vida. E quando você celebra o que tem, prepara o coração para o que ainda virá. Existe um segredo espiritual nisso. Quem honra o pouco, recebe o muito. Quem é fiel no silêncio, é recompensado na exposição. E quem reconhece o agir de Deus nas pequenas coisas, está pronto para carregar as grandes. A comparação paralisa. A gratidão movimenta. E a bênção segue o fluxo da gratidão. Sempre. Por isso hoje, feche os olhos e diga: Senhor, obrigado pelo que já tenho, porque sei que isso é só o começo. Seja intencional ao celebrar as vitórias dos outros. Aplauda de verdade. Honre os processos alheios. Quando você se alegra com o que Deus faz na vida de alguém, você abre espaço para que Ele faça ainda mais na sua. A bênção dos outros não diminui a sua. Pelo contrário, ela confirma que Deus ainda está agindo. E se Ele fez na vida do seu irmão, pode fazer na sua também. Liberte-se do peso de querer ter o que é do outro. Abrace com amor o que é seu. Porque quando você para de correr atrás do que não te pertence, encontra paz no que foi desenhado especialmente para você. E essa paz é o primeiro passo para viver uma vida abençoada. De verdade, de dentro para fora. Sem pressa, sem comparação, só com fé. A desordem interna que bloqueia o fluxo. O mundo espiritual se move em ordem. Deus é um Deus de organização, de propósito, de alinhamento. E quando a nossa vida está mergulhada em desordem, emocional, espiritual ou até física, é natural que as bênçãos se atrasem. Porque a desordem cria ruído, ela nos distrai, ela nos consome e ela impede que a graça encontre espaço para agir. Às vezes não é o inimigo que está te atrapalhando, é a sua própria bagunça interna. Você já tentou escutar uma música linda em meio a uma sala barulhenta? É difícil. Mesmo que a música esteja tocando, você não consegue se conectar com ela. Assim é com as bênçãos. Elas podem estar próximas. Elas podem já estar acontecendo. Mas se seu coração está em confusão, você não percebe. E por não perceber, não valoriza. E por não valorizar, não recebe em plenitude. Essa desordem pode vir de emoções mal resolvidas, de relacionamentos tóxicos que você insiste em manter, de rotinas que alimentam o caos ao invés da paz. Você diz que quer uma vida abençoada, mas vive cercado por hábitos que sufocam sua alma. E Deus, por amor, não derrama o novo sobre o velho que você se recusa a deixar. Porque Ele sabe que bênção sem estrutura vira peso, e bênção sem preparo pode te afastar ainda mais dele. Limpar o coração, silenciar a mente, organizar o ambiente, tudo isso tem poder espiritual. Quando você cuida do que está dentro, o que está fora começa a se alinhar. E quando você alinha suas intenções com seus gestos, sua fé com suas atitudes, suas palavras com suas ações, o céu responde. Deus não está distante. Ele só está esperando que você esteja pronto para receber sem se perder. Pessoas emocionalmente desorganizadas vivem em ciclos de frustração. Elas até recebem algo bom, mas não conseguem sustentar, porque não têm estrutura para administrar o milagre. É como alguém que recebe um jardim, mas não sabe regar. Em pouco tempo, tudo seca.
E a bênção que era para trazer alegria se torna motivo de culpa. Por isso, organize seu interior. Peça a Deus para te ajudar a colocar cada coisa no seu lugar. Se for preciso, afaste-se de pessoas que te puxam para trás. Mude seus hábitos. Reavalie suas escolhas. Não dá para viver o novo com atitudes antigas. E se você realmente quer destravar o céu sobre a sua vida, precisa começar por dentro. Porque toda bênção começa na alma. E só floresce onde há espaço, verdade e paz. Hoje, faça um compromisso com sua própria transformação. Não espere mais um sinal. O sinal é esse. Deus está pronto. Agora é com você. Coloque a casa em ordem. Não por medo, mas por honra. Porque quando o céu percebe que há preparo, ele libera. E quando ele libera, nada mais pode impedir. A falta de obediência que quebra o ciclo. Obedecer nem sempre é fácil. Especialmente quando o que Deus pede contraria o que o nosso coração deseja. Mas a obediência é uma chave espiritual que ativa o favor divino. E quando ignoramos instruções claras, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo indo à igreja, acabamos bloqueando o ciclo da bênção. Porque Deus não abençoa caminhos que Ele não traçou. Ele respeita o livre-arbítrio, mas a colheita sempre será consequência da semente plantada. Quantas vezes você já sentiu no coração que precisava se afastar de alguém, deixar uma porta fechada, mudar uma rota, mas não teve coragem? E depois, tudo desandou. Não foi castigo, foi consequência. Porque a obediência é proteção. Deus sabe o que você não vê. Ele enxerga o amanhã. E quando ele diz não, é porque o sim ali adiante seria destrutivo. Mas quando insistimos no nosso próprio querer, nos expomos a dores que poderiam ser evitadas. A falta de obediência não é só desobediência ativa, é também omissão. Deus pode estar te chamando para algo, e você está adiando, protelando, fingindo não ouvir. Essa resistência silenciosa também bloqueia, porque quem não avança, empaca o processo. E quando você trava, as bênçãos ficam esperando no meio do caminho. Elas não deixam de existir, mas ficam retidas aguardando que você decida caminhar no compasso do céu. É preciso sensibilidade para escutar e coragem para obedecer. Nem sempre o caminho que Deus aponta é o mais fácil, mas é sempre o mais seguro. Porque quando você obedece mesmo sem entender, Ele honra sua fé. Ele respalda sua atitude. Ele vai à frente abrindo portas. E onde há obediência, há cobertura espiritual, há fluxo, há bênção. Obedecer é um ato de confiança. É dizer: Deus, eu não entendo, mas confio em Ti. E quando essa entrega acontece, você ativa um novo nível de relacionamento com Ele. Porque Deus se manifesta com mais poder na vida daqueles que não apenas creem, mas também o seguem de verdade. Obedecer é andar por fé, e não por vista. E é esse tipo de fé que move montanhas. Se você sente que algo está estagnado na sua vida, pergunte: Senhor, em que parte do caminho eu deixei de te ouvir? Essa pergunta pode abrir portas que estavam fechadas há anos, porque Deus não deixa de abençoar, mas Ele espera que você esteja alinhado, que esteja no centro da vontade dEle, e o centro da vontade de Deus é sempre o melhor lugar para estar. Hoje, tome decisões com base na obediência. Ainda que doa, ainda que pareça loucura, ainda que você não tenha todas as garantias. Obedeça. Confie. Caminhe. Porque a bênção que você busca talvez esteja esperando apenas uma coisa: a sua decisão de obedecer sem reservas. O medo de perder que te impede de receber. Você já se pegou hesitando em aceitar algo bom, simplesmente porque achava que não duraria? Esse é o medo de perder, um sabotador silencioso que bloqueia bênçãos antes mesmo que elas floresçam. Pessoas que passaram por muitas perdas, traições ou frustrações tendem a desenvolver um tipo de autoproteção que, na verdade, é autossabotagem. Elas não se permitem viver o novo, com medo de que o novo também vá embora. E por causa desse medo,
Permanecem paradas em uma zona de conforto que as sufoca. Esse comportamento é mais comum do que se imagina. Você ora por mudança, mas quando a mudança começa a acontecer, você se assusta. Pensa que é bom demais para ser verdade, que em algum momento vai dar errado. E é nesse momento que você trava, que você recua, que você fecha as portas que o próprio céu estava abrindo, porque dentro de você existe uma crença limitante. Eu não sou digno de tanto. E essa crença precisa ser quebrada. Deus não dá bênçãos para depois arrancá-las. Ele não brinca com os seus sentimentos. O que ele tem para você é sólido, é real, é eterno. Mas você precisa estar disposto a crer nisso, a aceitar que pode ser feliz, que pode dar certo, que a graça dele não é limitada pelas suas feridas do passado. O que passou, passou. O que doeu, curou. Agora é tempo de viver o novo, com coragem, com fé, com liberdade. Muita gente está vivendo num ciclo de escassez emocional por causa desse medo. Se relaciona com o coração fechado. Aceita portas pequenas porque acha que as grandes são perigosas. Anda em círculos repetindo padrões de dor porque tem medo de se lançar no desconhecido. Mas o que está te prendendo não é o mundo. É a ideia de que você vai falhar de novo. E enquanto essa ideia for sua companheira, as bênçãos continuarão esperando do lado de fora. Desbloquear esse medo começa por reconhecer que o passado não pode mais ditar o seu futuro. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você cresceu, amadureceu, aprendeu. Agora é outro tempo, e esse novo tempo exige uma nova mentalidade, uma nova disposição, um novo coração. Deus quer te surpreender, mas você precisa estar com os braços abertos, não apenas para receber, mas para segurar o que ele vai entregar. A vida abundante que Jesus prometeu não é para os que vivem com medo. É para os que se lançam, mesmo tremendo. É para os que acreditam mesmo depois de tudo. É para os que decidem amar de novo, sonhar de novo, caminhar de novo. Porque fé de verdade não é ausência de medo. É decisão de ir adiante apesar dele. E quando você escolhe esse caminho, Deus caminha com você. E onde ele está, não há perda que permaneça. Hoje, tome uma atitude diferente. Diga a si mesmo: eu aceito viver o novo de Deus, mesmo que isso me assuste. Porque no fundo, o que mais te assusta não é o fracasso, é o sucesso, é dar certo, é ser feliz de verdade. E está tudo bem sentir medo. Só não deixe que ele continue sendo o seu guia. Solte-o, confie, receba. Porque a bênção que vem de Deus não é para ser temida, é para ser desfrutada. Quando você sai do caminho, o céu entra em cena. Às vezes, o maior milagre acontece quando a gente para de tentar controlar tudo. É quando soltamos o volante, deixamos de querer prever cada passo e simplesmente dizemos: Deus, toma o teu lugar. Esse é o ponto de virada. É nesse momento de rendição completa que o céu se move com força total. Porque enquanto você tenta fazer tudo com a força do braço, a mão de Deus permanece aguardando. Mas quando você sai do caminho, ele entra com tudo. Sair do caminho não é desistir, é confiar. É parar de tentar convencer Deus de que a sua forma é a melhor. É largar a necessidade de controlar os resultados. É parar de duvidar dos processos. Quando você decide confiar de verdade, a paz toma conta. E essa paz é um sinal claro de que o céu está assumindo a direção. Não é ausência de desafios, mas presença de certeza. Deus está agindo mesmo quando você não vê. É impressionante como as coisas fluem quando deixamos de lutar contra o que já está escrito. Deus não precisa da nossa ansiedade. Ele precisa da nossa fé. A ansiedade é barulhenta, desorganizada, desesperada. A fé é serena, confiante, segura. E a bênção é atraída por esse ambiente de confiança. Quando você entrega tudo a Ele, de verdade, você atrai milagres. Não porque mereceu mais, mas porque confiou mais. Muita gente está com a vida travada porque ainda não se permitiu render. Ainda carrega o peso do mundo nas costas, achando que tudo depende dela.
Mas não depende. Deus está pronto para fazer o que você jamais conseguiria fazer com anos de esforço humano. Mas ele só entra quando você sai. Enquanto seu ego ocupa o trono, o céu observa. Mas no momento em que você se retira e entrega o lugar que é dele por direito, tudo começa a acontecer. Essa entrega é libertadora. Ela tira de você o peso que nunca foi seu e te coloca num lugar de descanso. Um descanso ativo, porque não é parar de viver. É viver com leveza. É fazer sua parte com excelência, mas sabendo que os resultados estão nas mãos do Criador. Isso muda tudo. Isso cura. Isso atrai. Isso transforma. Você precisa acreditar que Deus tem um plano. E que esse plano não depende da sua perfeição. Depende da sua disposição. Disposição em confiar. Disposição em entregar. Disposição em sair do caminho. Porque no momento em que você para de atrapalhar o processo, as coisas fluem. Deus honra a entrega sincera. Ele recompensa quem confia até o fim. Ele realiza quando você solta. Então hoje, com toda a coragem que houver em você, diga: Senhor, eu saio do caminho. Faça a tua vontade. E observe o que acontece. Observe como o céu se move, como as portas se alinham, como a paz chega, como o fardo fica leve. Porque quando você entrega o controle, Deus entrega o milagre. E nenhuma bênção, por mais grandiosa que seja, será capaz de surpreender mais do que o amor com que ela foi preparada para você. Chegamos ao fim desta jornada de revelação e cura, mas o verdadeiro recomeço começa agora, dentro de você. Tudo o que foi dito aqui não é teoria. É verdade espiritual viva, que pulsa para quem tem coragem de enxergar e decidir. Agora que você reconheceu os bloqueios, a decisão está nas suas mãos. Soltar o passado. Abrir mão do controle. Escolher confiar. É um processo diário, mas libertador. Porque quando a alma se alinha com o céu, o impossível se torna inevitável. Talvez você perceba que passou anos travando o que Deus já havia liberado. Mas hoje, algo em você mudou. E isso não é pouco. É um sinal de que sua consciência está despertando. De que a graça encontrou uma brecha para agir. De que a bênção está mais próxima do que nunca. Não porque ela finalmente chegou, mas porque você, enfim, está pronto para recebê-la. E quando esse alinhamento acontece, tudo muda. A vida ganha leveza, propósito e direção. Não importa quantos anos você caminhou em círculos, nem quantas vezes você falhou. A partir deste instante, você tem a oportunidade de reescrever sua história com Deus. Basta dizer: Senhor, eu aceito. Eu confio. Eu estou pronto. Com isso, portas que pareciam seladas se abrem. Cicatrizes começam a se transformar em testemunhos. E o que parecia perdido passa a fazer parte do plano maior que ele escreveu para você. Não para te ferir, mas para te fortalecer. Leve essa mensagem com você, não como mais um vídeo entre tantos, mas como um chamado divino para sair do caminho e deixar o céu agir. Reflita sobre tudo o que ouviu. Volte sempre que precisar lembrar quem você é e o que está impedindo sua luz de brilhar. Não viva mais um dia com as bênçãos estagnadas. Mude sua postura, renda-se, liberte-se. Porque as promessas de Deus não mudam, mas quem precisa mudar para alcançá-las, somos nós. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora mesmo neste canal. Aqui, todos os dias entregamos palavras que restauram, transformam e despertam sua fé. Deixe seu like se isso fez sentido para você e compartilhe nos comentários. Qual bloqueio você vai começar a romper hoje? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando libertação. Este canal é mais do que conteúdo. É um espaço de encontro com o sagrado. E sua presença aqui faz parte de algo maior.